Doutora Adriana Carvalho vai fazer uma conexão conosco online hoje para falar sobre o inventário patrimonial, que é obrigatório para dividir a herança de alguém que já morreu, que faleceu e que também tem um monte de regras, né? Então, para nos ajudar a conhecer as principais regras, saber por onde que a gente deve começar, inclusive num momento tão complicado, né? Vamos falar com ela já está aí, produção? Bom dia, doutora! Oi, Raquel, bom dia, minha amada. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, ainda que seja online, né? Não foi possível estar presente, mas estamos aqui. Tá aí, muito bom, muito obrigada por estar conosco, né? Aí meio também a sua agenda, a doutora Adriana Carvalho, sempre às quintas, no nosso Café com Lei. E vamos começar explicando, doutora Adriana, o que é o inventário em si. Muito bem, Raquel. Bom, o inventário é aquele procedimento em que, falecendo o titular de determinado patrimônio, os herdeiros têm a possibilidade de rateá-los, de dividi-los, né? Então, assim, para ser uma linguagem mais clara para quem está em casa nos ouvindo. Sim. Alguém falece e essa pessoa tem bens, tem carro, tem casa, tem imóveis, tem sítio, enfim, possui bens. Quando essa pessoa falece, ninguém dos seus dependentes é dono de nada. Por quê? Porque todo esse patrimônio precisa ser levado, ele torna-se um bolo indivisível, né, na linguagem para que as pessoas entendam. Ah, mas eu moro na casa do meu pai há tantos anos, certo? Mas essa casa, ela vai para esse bolo indivisível. Ah, mas eu moro na chácara do meu pai, sim, mas essa chácara vem para esse bolo indivisível. Então, quando todos esses bens são juntados naquilo que a gente chama de inventário, a partir de aí inicia-se um processo onde vai se analisar toda essa documentação e depois vai ratear entre os herdeiros, né, os sucessores, aqueles que vão receber a herança. E vai receber por meio de um documento chamado formal de partilha. Então, quando a pessoa falece, Raquel, se ela tem um único bem, digamos, meu pai faleceu, mas ele só deixou uma casa e a minha mãe que mora, ótimo. Há necessidade de fazer um inventário? Bom, se os filhos querem a parte deles, é necessário. Mas se os filhos compreendem que enquanto a mãe estiver viva, ela poder viver lá e deixarem para fazer só quando ela falecer, porque aí divide a integralidade do imóvel, aí perfeito. Não sei se eu fui clara, mas Deu sim para entender bem. Inclusive, doutora Adriana, pegando essa deixa, se a pessoa tem somente um herdeiro, um filho, só tem somente um herdeiro, precisa ainda assim fazer o inventário? Precisa, Raquel. Por quê? Muito boa essa pergunta. Às vezes, as pessoas dizem assim, eu sou filho único, então todos os bens do meu pai é meu. Sim, em tese é seu. Mas o inventário é necessário por quê? Porque o juiz pode fazer busca e encontrar testamento. E o testamento pode deixar algum bem para um terceiro, sem ser o herdeiro necessário, que no caso é o próprio filho, certo? E outra coisa, mesmo que o filho seja o único herdeiro, esse patrimônio não vai poder ser transferido para ele sem ser por meio de um inventário, ou um arrolamento, que é um inventário pequeno, simples, digamos assim, entendeu? Então, por exemplo, Deus do livre, meu pai faleceu e eu sou a única herdeira dele, certo? Agora, eu ganhei uma casa de praia. Bom, mas para eu poder usufruir, vender, fazer o que eu quiser com essa casa de praia, eu preciso fazer um inventário para este imóvel chegar para a minha titularidade, para eu ser proprietária. Porque enquanto eu não fizer esse inventário, o imóvel permanece no nome do falecido e permanece sendo do falecido. Entendeu? Muito bom. Doutora Adriana, tem também umas questões jurídicas de expressões da área que eu acho que é interessante a gente falar para o pessoal, porque existe uma diferença. Como, por exemplo, a diferença do inventário extrajudicial e do inventário judicial. Existe uma diferença, existe um ganho, bem uma qualidade maior ou até mesmo uma segurança?
Sim, Raquel, muito bem. Ótima essa pergunta. Eu até pensando, meu Deus, será que não vão me perguntar a diferença? Mas é o seguinte: o que é o inventário extrajudicial e o inventário judicial? A primeira coisa que a gente tem que entender: o extrajudicial é o inventário que é feito pelos sucessores, pelos dependentes, né, os herdeiros, quando não há nenhum tipo, aí eu vou usar a linguagem comum para quem está em casa me entender, quando não há brigas, quando não há discussões, quando todo mundo concorda acerca de quem vai ser o inventariante, quando não há menor de idade, quando não há curatelados, pessoas incapazes, inválidas, certo? Então, assim, havendo concordância, fulano vai ser o inventariante, havendo concordância na partilha dos bens, pronto, pode-se ir ao tabelionato de notas, né, que é o cartório, e fazer o procedimento administrativamente. É mais célere, ou seja, mais rápido, né, é mais em conta, todavia é indispensável a presença do advogado. Agora, e o inventário judicial? O inventário judicial é o contrário. Quando as partes não estão de acordo com a divisão dos bens, quando há litígio, quando há briga em relação ao patrimônio, quando há filhos menores, quando há filhos incapazes, deficientes, né? Então, quando há testamento também, não pode ser feito no cartório, não pode ser o extrajudicial, tem que ser necessariamente judicial e tem que ter a presença, sim, do advogado, né? A não ser que a pessoa seja assistida pela Defensoria Pública, o que provavelmente é meio difícil quando o patrimônio é elevado, né? Mas, enfim, o judicial se difere do extrajudicial por isso. Existe concordância com tudo e não ter filhos menores nem deficientes. E a outra é quando as pessoas estão brigando, litigando, não há entendimento. Aí sim é necessário ser judicial. Tá vendo? Então, tirando todas as nossas dúvidas, para fechar, doutora, nós temos aqui uma perguntinha dos nossos telespectadores, tá? Que é a pergunta de número 3 do Felipe. O que é que não entra em inventário? Porque tem gente que quer colocar tudo, né, doutora? Mas assim, o que é que vai ser, na verdade, o que pode ser levado em conta na hora de colocar no inventário? Foi o Felipe quem mandou a pergunta. Muito bem. Raquel, tudo que é de titularidade, ou seja, tudo que pertence, que está no papel, em documento, daquela pessoa que faleceu, tem que ir para o inventário. Agora, imagine que essa pessoa que faleceu é uma pessoa que tinha bastante condição e ela comprou diversos imóveis, mas ela não fez a transferência para o nome dela. E aí, eu quero que fique bem claro, a pessoa não transferiu, morreu, mas o imóvel não estava ainda no seu nome. Sim. Então, alguém de má fé pode não arrolar esse bem, pode não trazer esse bem para ser partilhado, certo? E se os demais não souberem, não conhecerem, infelizmente esse imóvel vai ficar de fora, certo? Por quê? Porque inicialmente todos os bens que vai para o inventário são bens que estão em nome daquele que faleceu. Agora, se ele adquiriu um bem e ainda está em nome de terceiro, suponhamos que eu de má fé faleceu meu pai, que Deus o livre, e aí ele tem um imóvel que eu sei que ele comprou da mão de alguém e essa pessoa ainda está viva. Então eu posso, mediante esse contrato simples, transferir para o meu próprio nome, desviando do inventário. Infelizmente, isso é possível, isso acontece, certo? Mas se os outros herdeiros descobrirem e fizerem questão, aí eles vão ter que ir atrás desse imóvel, tentar provar, mediante provas documentais, mediante testemunho de que aquele imóvel era da pessoa, de que a pessoa fez uma compra, comprou aquele imóvel, então, portanto, ele deveria ir para o inventário. Tá aí. Para fechar, né, doutora Adriana, eu acho que é bem inteligente pessoas que têm muitos bens conseguirem predeterminar isso, né, antes, né, já deixar documentado, porque quantas e quantas brigas familiares podem ser evitadas, sabe? Exatamente, grandiosíssimos, a gente conhece vários casos. Então, isso. O ideal é fazer... E aí, Raquel,
pegando o gancho dessa sua fala bem aí, eu só queria, senão eu esqueço, existe o planejamento sucessório, entendeu? Assim como a gente faz o planejamento previdenciário para saber quanto que eu vou me aposentar, com qual valor eu vou me aposentar, existe o planejamento sucessório, onde as pessoas que têm grande patrimônio, ou relativo patrimônio, precisa ser milionário, mas que tem um determinado patrimônio, ela pode sim fazer esse planejamento sucessório, deixando já encaminhado, deixando já desenhado, traçado aquilo que ela quer que vá para os seus herdeiros. Tá vendo? Muito bom. Tá aí, doutora Adriana. Muito obrigada, doutora, em mais uma quinta-feira. Eu que Aqui, agradeço, juntas, né, com a nossa missão, levando a informação no nosso Café com Leite. Um beijo para você e até a próxima semana. Um beijo a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.